Meu nome é Flávio, eu sou proprietário da Morada das Galés e o meu objetivo com esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês é mostrar um pouco das ferramentas que facilmente a gente usa, acha hoje, né? No celular, enfim, ou pode baixar um desktop. Eu estou falando de três aplicativos, vou mostrar para vocês. E junto com a experiência que nós trazemos, né? Porque particularmente, eu já estou envolvido com a área náutica há mais de 25 anos, ou com embarcação própria, ou saindo com terceiros, porque eu fazia pesca submarina. E na pesca submarina, você depende da questão climática, ventos, onda, para que você veja se a água está limpa, né? Então eu acompanho isso há muito tempo. Então virou uma prática. Existe hoje muita ferramenta técnica, né? Que são esses aplicativos, que vão te mostrar os detalhes. Então, antes de falar desses aplicativos, eu vou abrir para vocês o mapa de Porto Belo e Bombinhas, o mapa aqui nosso de Porto Belo e de Bombinhas. Então você veja a costa aqui de Santa Catarina e olha como a Porto Velho Bombinhas, sendo uma península, né, tem três pontas, como está avançado aqui para o mar, aqui é a ilha de Florianópolis. Isso faz com que Bombinhas receba a água oceânica. E aí é por isso que, em geral, aqui as águas são muito cristalinas, por causa dessa situação que está mais próximo da área continental, que fica mais profundo, e aí você tem área, água oceânica. Então, eu vou só aproximar um pouco mais para a gente poder ver ela em detalhe. E depois a gente fala sobre essas características aqui de que está passando aqui o vento e tudo mais, tá? Fala desse aplicativo em específico. Então, se você olhar, olha só, Balneário Camboriú pertinho, Florianópolis pertinho, Governador Celso Ramos, a Ilha do Arvoredo. Então, você tem aqui muitas opções de passeio, de roteiros de passeio, se nós quiséssemos fazer. Então, daqui até aqui, 1 hora de navegação, daqui até aqui, 50 minutos de navegação, 1 hora, daqui até aqui, 40 minutos, 30 minutos, enfim, é tudo muito próximo. E por que a gente não faz, né, os passeios de lancha para qualquer lado? Então, eu vou contar agora um pouco usando os aplicativos, né? Olhando em detalhe, né, o mapa de Porto Velho e Bombinhas, só em Bombinhas você tem 39 praias. E aí, assim, uma mais bonita que a outra, diga-se de passagem, né? E aqui em Porto Belo, olha, a ilha de Porto Belo, Caixadaço, Estaleiro, enfim, a parte do Perequê, também tem várias opções. E por que a gente não explora todas nos passeios de lancha, né? Tem bastante curioso. Algumas pessoas entram em contato conosco e falam: eu quero conhecer todas as praias. E quando você fala, olha, não é tão simples assim, a pessoa não consegue entender. E por isso me motivou, na verdade, a fazer esse vídeo, né? Por que não é tão simples assim? Então, a primeira questão, ela tem a ver com a geografia do lugar, né? Nem toda praia ela é acessível pela questão de pedra ou de profundidade. Existe uma restrição da Marinha com relação a 200 metros de você chegar com a embarcação. Aqui nós temos a reserva do Arvoredo, enfim. E agora nós vamos entrar em cada aplicativo e ver com cada aplicativo o que pode nos trazer de informações. Então, o primeiro deles é o Navionics, e é o mais técnico, que é uma carta náutica, e é uma carta náutica mundial. Você pode fazer a navegação usando esse aplicativo, tem a parte Pro dele, alguns vedeiros, algumas lanchas grandes utilizam. Ele é fora de série, tá? Então, aonde o Navionics ele traz muita informação para nós é a questão de profundidade, onde tem pedra, onde não tem pedra, onde aqui, por exemplo, ele marca onde há reserva da Ilha do Arvoredo. E isso aqui, para uma navegação segura, até vamos supor que você fique e tiver que navegar à noite. Você precisa saber isso, né? Normalmente quando as pessoas
que compravam lancha, que eu ajudava a fazer o processo, e a pessoa não sabia navegar, eu levava ela a navegar, ensinava. E a primeira coisa que eu gostava de fazer é justamente fazer com que a pessoa sentisse na prática o local e depois ela memorizasse esse pedaço que a gente está navegando, a carta náutica. Essa estrutura que você está vendo aí aqui no Navionics. Por quê? Porque essa situação aqui, se você tiver à noite, você vai ter que saber de cor, né? Para que lado, quantos graus na bússola, se você não tiver, se faltar bateria, se não tiver alguma coisa, a bússola da lancha, né? Para isso, usaram isso há quantos anos, né? Quantos graus está a Ilha do Arvoredo, quantos graus eu saí para navegar. Isso é fundamental conhecer. Então, esse tipo de informação mais técnica e principalmente que envolve segurança, pedras, profundidade, é feito com esse aplicativo, tá? Esse aplicativo ajuda bastante. Agora eu vou mostrar um outro aplicativo que a gente usa. No Indy, eu consigo ter uma visão de tudo praticamente. Eu vou dar uma passada aqui geral nele antes da gente falar no detalhe. Eu consigo ver vento e claro, né? Eu estou falando da nossa região específica, mas eu poderia estar olhando a América do Sul, né? Olha lá, olha como é que está lá no sul da América do Sul, lá no Chile, sei lá, Patagônia, onde é isso? Tá batendo vento ali que está destelhando todo mundo. Aí eu vou voltar no detalhe nosso, certo? E vou ver como é que está o vento agora aqui em Porto Belo e Bombinhas. E aí hoje está uma maravilha, olha só, ventinho fraquinho, a setinha quase não anda. E ela está mostrando para mim um vento vindo desta direção, que é um leste, né? Daqui ela viria de sul, daqui ela viria de nordeste, e daqui é um leste, um sudeste. Enfim, eu vou ver isso lá no outro aplicativo. Então, aqui eu posso ver tanto vento quanto temperatura, nuvens. Olha que legal das nuvens, eu vou baixar para vocês terem uma ideia. Olha lá, as nuvens, vou fazendo de novo a temperatura, as ondas, olha que legal. E agora eu vou voltar para a nossa área de interesse. E aí, vocês viram que tem o nosso vento está fraco e a ondulação está praticamente na mesma direção, ó, e bem tranquilinha também. E a gente vai ver isso no detalhe do próximo aplicativo. Então, esse tipo de situação, que inclusive é gráfica, né? É bem fácil de você visualizar, no dia a dia é muito bom, porque você bate o olho, vê como é que está o vento, como é que está a ondulação, você vai saber em qual situação que a navegação da lancha possa ficar comprometida. E eu coloco aqui dois cenários. O primeiro cenário é em relação à segurança. Hoje o vento está muito forte, ou é um vento de sul que naquela situação não é bom para sair, ou é um vento oeste que naquela situação não é bom para sair, e a ondulação, tanto a ondulação que está, a direção de onde vem a ondulação, quanto o tamanho da onda, né, que são coisas diferentes, como é que estão para a saída, se possibilita ou não a saída com a lancha. E como nós temos lanchas em dois locais diferentes, muda completamente, tá? Uma um dia pode sair, a outra não pode. Enfim, não é porque nós não queremos, mas é que vai colocar em risco as pessoas ou a embarcação, e aí a gente aborta o passeio. E o detalhe que é também que as pessoas não percebem, né, que para nós é fundamental, a hora que a lancha está navegando, dependendo da situação de vento e onda, né, e ondulação, ou a onda, de como ela está vindo, interfere, você vai ter que virar. Vamos supor, eu tinha um rumo, eu estava indo reto,
e aí o vento está batendo de lado e vai molhar todo mundo, ou a embarcação vai acabar sendo um pouco prejudicada na navegação. Então eu sou obrigado a fazer outro tipo de abordagem, minha mão não está seguindo aqui a câmera, outro tipo de abordagem, né, fazer um zigue-zague para que a navegação fique mais confortável para as pessoas que estão lá dentro. Isso muitas vezes as pessoas nem percebem, né? Por que a gente está fazendo isso? Não está indo direto para o ponto. E isso influencia no consumo de combustível, isso influencia uma série de coisas. Um detalhe aqui, há uns 4 anos atrás, eu fui com uma pessoa, ele tinha uma 36 pés e não sabia muito, não tinha muita prática com navegar, e pediu que eu fosse com ele, né, tocando a lancha até Florianópolis. E aí nós fomos para Florianópolis em 45 minutos. Uma maravilha. Na volta de Florianópolis, nós pegamos um vento contrário e um vento forte que levantou ondas grandes naquele dia, né? E para vocês terem uma ideia, nós fomos em 45 minutos e voltamos em 2 horas e meia, porque a lancha teve que diminuir a velocidade e contra a onda, né? E assim, bum, passava uma onda, passava outra onda, e foi assim durante 2 horas e meia até chegar ao destino. Então, cada dia que você sai, o mar não é igual, né? O mar todo dia é uma situação diferente, um vento, uma situação que você possa ter até de vida marinha. Um dia tem golfinho, outro dia tem pinguim, outro dia tem baleia. E o mar é soberano, né? E você tem que respeitar e saber aproveitar esses detalhes para a navegação. E aí nós vamos para o último aplicativo e que é o mais utilizado na prática, que é o Indiguru. Olhando o Indiguru, num desktop ele me mostra Bombinhas, a praia de Bombinhas. Eu tenho o dia, né? O horário de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Ele vai me atualizando velocidade em nós, rajada, que é muito importante, né? Às vezes o vento está mais ou menos, mas as rajadas são fortes, que mostra a direção de onde o vento vem. Então, a hora que iniciei a gravação, que eu estava olhando ali no Indy, como o vento era muito fraco e não dava nem para ver, talvez a gente não tenha percebido, mas a direção que o vento está vindo aqui, nordeste, ele está vindo de lá, a direção da ondulação, isso ficou bem claro, ali de leste, sudeste, ó, e o tamanho da onda, então tem uma onda de 0,9, quase 1 metro, né? E aí entra período da vaga, outras coisas, a temperatura ambiente e essas 3 faixas que ficam cinza aqui, se está nublado ou se não está nublado. E uma outra faixa importante que aparece aqui é se tem chuva ou não e quanto de precipitação. Então, esse aplicativo aqui, nós seguimos diariamente. E aí, com uma semana, eu já consigo ter uma noção do que vai acontecer, ó, que não está dando para vocês verem. Ó, lá para cá. Agora sim, ó. Esse aqui que eu estava falando, vai ter chuva, vai ter um vento muito forte. Só que, como eu tô segunda, né, vai ter 3, 4 dias para frente, pode ser que isso mude completamente. Então, com 2 dias de antecedência, eu tenho uma visão muito clara da realidade. E é claro, né, é um aplicativo que pode mudar, né? Ninguém tem o controle do vento, né? Não tem a Isis que você fala, Isis, né? Certo? Desliga o vento, não existe, né? Então muitas pessoas até não entendem, você tinha falado que não ia chover e está chovendo, que o vento ia ser fraco e está forte, enfim, nós não temos controle sobre esse tipo de situação, né? O que nós fazemos é, na verdade, usar essas ferramentas para minimizar risco, certo? Minimizar risco. A previsão do vento e da onda é X, então nós não vamos sair. Ou a previsão da onda é X, nós vamos tomar essa e essa atitude. Isso é o que nós fazemos, mas como vai estar naquele exato momento, não é possível ter 100% de certeza. Porém, só voltando, né? Eu tenho um aplicativo que me mostra a questão
de pedras e tudo mais, eu já sei como é que são, como é que é a geografia. Eu tenho um outro aplicativo que me dá uma visão 3D, vamos dizer assim, de como é que está o vento, como é que está a ondulação, e eu tenho esse aplicativo que me dá, traduz em números isso. Então, a junção dessas informações, elas são usadas tanto para definir o roteiro, quanto para o dia a dia, para nossa saber qual o passeio que nós vamos fazer, porque muitas vezes nós somos obrigados a não visitar uma praia. Eu vou te mostrar para vocês agora como é que mais ou menos isso funciona, em mais detalhes. Então, como é que nós definimos os roteiros? Utilizando o mapa, certo? Nós começamos a fazer filtros. Então, o primeiro filtro é, claro, mais interessante, né? São os pontos de interesse. Então, a Ilha do Macuco, a Ilha do Arvoredo, Florianópolis, Tinguá, quais opções, isso falando da lancha que sai do Canto Grande. Depois, a lancha que sai de Porto Belo, a Ilha de Porto Belo, Caixadaço, a Praia do Estaleiro, a Praia da Sepultura, ou até, de repente, Balneário. Quais são os pontos de interesse? Claro, lembrando, respeitando as condições de profundidade, pedra e marinha, certo? Daí o segundo filtro é com relação a deslocamento. Então, o que se leva em consideração no deslocamento? Claro, fundamental, o custo do passeio, certo? Porque as lanchas, né, a lancha que sai de Canto Grande é uma lancha a gasolina, é um motor V8, é o mesmo motor que é usado, a base desse motor é o antigo motor da Corvette. É um motor de 380 HP. Acelerou, meu amigo, ele bebe bem. Ou pegou uma ondulação, né, um vento contrário, em que ele não possa fazer o planeio, que a gente chama, né, quando a embarcação ela começa a navegar, ela sofre um arrasto normal, de repente, a hora que ela pega a velocidade, ela faz o planeio, ou seja, ela vai ficar navegando sob a água, né? Ela não está afundada na água, ela está navegando sob a água. E quando ela está em situação de planeio, é onde tem o menor consumo de combustível. A hora que ela perde o planeio, que ela tem que ir mais devagar contra a onda, o consumo de combustível muitas vezes dobra. Então, esse filtro de deslocamento, para nós em relação ao passeio, é fundamental. Porque uma coisa que é interessante, né? Não adianta a gente fazer eu vou fazer o passeio quando tá sol e que não tem vento. Tá, mas não é todo dia que é assim, né? Um dia, dentro do mesmo dia, de manhã você tem uma situação, à tarde você tem outra. E aí nós precisamos fazer a análise levando em consideração isso, certo? E se pegar um vento contra, qual é o consumo médio da embarcação? É isso que é feito, tá? De questão de deslocamento. Outra questão, que é o terceiro filtro, né? Que a gente poderia até colocar ao contrário, ó, questão de importância dele, que é a segurança. E quando a gente fala em segurança, eu já fiz, lembra que eu já falei aonde tinha pedra, onde era raso, onde eu podia parar, né? Só que a questão da segurança aí é o seguinte, é uma embarcação, ela está no mar, água salgada, maresia, a mesma embarcação que fica na marina, né, que é uma excelente marina que a gente usa ali em Canto Grande, ela sofre, né, com a ação da deteriorização que acontece por causa da salinidade do mar. Então, pode dar defeito, certo? Pode dar defeito. E aí, e se der defeito? E se a gente tiver um passeio com uma criança a bordo, com idosos, cachorro, que a gente gosta de levar, e dá um problema na embarcação? Então, esse deslocamento versus segurança, na verdade, é por causa disso. A gente vai ter que ter um resgate. Quanto tempo demora o resgate? Quem vai fazer esse resgate? Quanto custa esse resgate? Então, a segurança que nós observamos, principalmente em relação à qualidade das pessoas, tá certo? No começo, quando eu cheguei aqui, eu fazia passeio para todo lado. E aí tive um dia que a embarcação deu problema
E assim, foi muito chato a pessoa passar mal dentro do barco, não foi agradável. E eu não quero isso para ninguém que venha fazer o passeio. Então, eu prefiro ter um roteiro em que eu tenha o domínio dessas variáveis, vamos chamar assim, e quais seriam as variáveis? O vento, a ondulação, o deslocamento, o resgate, essas variáveis estão sob controle. E o preço, tá certo? O preço do passeio está sob controle. Então, com isso, nós definimos um roteiro que seja adequado. Ah, mas Flávio, eu queria fazer um roteiro XYZ. É possível? É possível, claro, nada é impossível de se fazer. Só que o detalhe é que muitas vezes, vento, a condição do mar, como eu comentei no Indiguru, quando a gente estava vendo o Indiguru, é só mais certo com 2 dias de antecedência. E muitas vezes nós saímos com a embarcação, a hora que a gente vai para o local de destino, você vê que o vento está mais forte ou a ondulação está maior, enfim, alguma coisa nesse sentido acontece muito. Então, muitas vezes a gente só tem a condição real, né, do passeio a hora que está lá no mar. Então, esse tipo de situação que é fundamental para a decisão de um roteiro. Então, eu vou voltar ali para o nosso mapinha, passar para vocês algumas. O que a gente leva em consideração? Então, eu vou fazer um exemplo saindo aqui do Canto Grande. Então, a marina fica mais ou menos aqui. Se o vento, nesse dia, eu sair com a lancha daqui, com destino Ilha do Macu, certo? Se nesse dia o vento for sul, ou seja, vindo daqui, mais ou menos daqui, primeiro que para sair daqui, ó, vai ter onda batendo aqui. Depois a navegação aqui não vai ficar confortável, a hora que virar aqui vai ser o vento batendo de lado na lancha, e daí a hora que a gente chegar aqui não pode parar aqui, tem que seguir, parar no norte do Macuco. Aqui vai estar uma maravilha, você não tem que seguir e parar aqui na Conceição vai estar uma maravilha. Só que na volta vai voltar para cá, vento, 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 final do dia vento, vento, a lancha devagar, tal, subindo a onda. Isso não é agradável. Então muitas vezes as pessoas perguntam: "Ah, mas por que você não vai, né?" E nós não vamos, não é porque a embarcação não vai, ou vai acontecer um desastre, só se estiver muito forte, né? Se tiver condições bem atípicas mesmo. E o marinheiro, né? Os 2 marinheiros que nós temos são extremamente experientes, que conhecem essa região aqui, são pescadores, enfim. E aí a embarcação vai, o comandante vai. Só que a navegação não vai ficar interessante para vocês. Então, a gente não faz nesse dia o passeio. E a gente não gera roteiros, por exemplo, vamos para o Tinguá, vamos fazer um roteiro sempre para ir para visitar essa praia de Governador Celso Ramos, que é maravilhosa. Aí, toda vez que tiver o roteiro aqui para essa praia de Governador Celso Ramos, e se tiver um vento, não pode fazer. Mas não pode fazer. Então, para evitar esse tipo de situação, né, é que a gente tenta otimizar esses roteiros. Pelo outro lado, a embarcação que fica aqui na Praia do Caixadaço, né, ela fica aqui em Porto Belo, na Enseada Encantada, tem a opção da ilha de Porto Belo, que é linda, né, linda, pequena, mas linda. Aqui tem outras praias bem bonitas, o Caixadaço em si, depois a praia aqui do Estaleiro, e depois você navegando um pouco a parte da Sepultura. E aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, essa região aqui, ó, é abençoada. Se essa aqui é abençoada, essa aqui também é abençoada 2x. Por quê? Vem veleiros do mundo inteiro parar aqui, ó. Por que eles param aqui? Por que chama caixa de aço? Né? Porque é uma caixa de aço que protege praticamente de quase todos os ventos, a não ser o oeste aqui, ó. Mas essa região aqui, ó, se você já passou e lembra de carro, quando você está passando aqui na estrada, tem um monte de barco parado aqui, é a coisa mais linda do mundo.
Por que que esses barcos estão todos parados aqui? Porque aqui é uma região extremamente abrigada de vento. Então, aqui, muitas vezes eu não consigo fazer o passeio com um roteiro dessa lancha, ou vai ficar ruim para fazer esse roteiro, mas aqui eu consigo fazer esse roteiro aqui, ó. Talvez eu não faça este roteiro para Sepultura, que não é todo dia que vai estar bom, mas esse roteiro aqui eu consigo fazer. Então, na verdade, o que acontece na prática é essa situação. Você tem que respeitar as condições de vento e onda e num dia já aconteceu várias vezes, por exemplo, essa lancha aqui, a gente sai daqui, a hora que chega aqui, ó, que pega mar aberto, né, nessa saidinha aqui já começa a ter onda. Ou quando chega aqui, ó, começa a ter onda. Então, não vamos fazer, não vamos para Conceição, não vamos para o norte do Macuco, ficar aqui. Não vamos ou senão, essa prainha que tem aqui, que é fora de série, que é a Praia Educação, a Praia do Trampolim, tem dia que o vento tá batendo aqui que não dá para parar. Então, esse tipo de análise, esse tipo de definição que é feita no dia, né? Muitas vezes, ó, eu quero ir para a Sepultura, mas aquele dia ao vento e dava condição no aplicativo no dia anterior, chegou na hora de sair aqui, muito vento, mais forte do que a gente imaginava, não vamos. Ou senão, o pessoal, o grupo aceita aí, vai ser demorado e tudo mais, a gente faz. Então, eu estou aqui passando para vocês uma situação que eu queria deixar bem claro, que é o nosso objetivo com tudo isso, né, com todas essas informações, com toda essa análise, é tornar o passeio mais agradável. Imagina, você vem o ano inteiro, você programa suas férias, agenda o passeio com antecedência, que é o melhor, né? Principalmente nas datas de maior procura, ali dezembro, janeiro e fevereiro, né? Março. E aí você agenda a data, e aí a gente vai conversando, vai dar tal dia, vai dar tal dia, vai dar tal dia, chega no dia, não dá. E aí você se frustra, né? Muitas vezes. Por que que não deu para fazer isso? Então, nada mais justo do que passar para vocês essa situação, como é que funciona aqui? Porque realmente é uma situação que poucas pessoas têm a visão de que essas três pontas aqui, ó, para você sair dessa ponta navegando com uma lancha, passar aqui, chegar aqui até Porto Belo, é 1 hora de navegação. Se tiver tudo tranquilinho, tá? 1 hora de navegação. E por que você não vai daqui até ali? Por causa disso. Dá para ir Volvo, mas não é todo dia, certo? Fora que o consumo de combustível que você vai ter aqui vai ser maior. Então, esse tipo de análise, esse tipo de decisão que nós tomamos em relação a que tipo de passeio e para onde, ele visa a segurança, a melhor navegação, ao melhor passeio para vocês.